Hoje, o melhor e mais justo debate, os desafios para promover igualdade racial no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo nosso portal ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Daniel Calazans, diretor executivo e coordenador da Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Douglas Belchior, professor da Uniafro, e Rosana Aparecida da Silva, secretária estadual de Combate ao Racismo da CUT São Paulo. Os quilombos que se formaram no regime escravista como resistência da população negra às condições, na época, ditadas pelos senhores de engenho, sobrevivem até os dias atuais. Estima-se hoje a existência de cerca de 3.000 comunidades quilombolas, distribuídas em 24 estados brasileiros. Nessas áreas, mais de 52.000 famílias ainda lutam para manter a própria cultura e pelo direito à propriedade das terras, consagrado, aliás, pela Constituição Federal de 1988. Como garantir esses direitos constitucionais e, na verdade, continuando o debate do segundo bloco, que era quais são as saídas? Então, a gente tem situações, a gente falou da violência, falou das políticas afirmativas, falou uma questão aqui, reforma agrária, né? Condições de populações que estão no Brasil, são donos da terra há muito tempo, foram dali desapossados ou são pressionados por grileiros, por ruralistas, por proprietários, por latifundiários e assim por diante. Quer dizer, como enfrentar e encontrar saídas para isso? Vamos continuar nesse debate. Rosana, que falou menos no primeiro bloco, no segundo bloco. Eu acho que a política, acho que assim, nós temos que ter representação lá nos deputados, temos que ter deputado estadual, deputado federal negros e negras, para discutir nossa política. Eu acho que é isso que nós precisamos ter. Porque a gente tem lá médico, tem ruralista, tem os grandes latifundiários lá dentro que defendem seu direito, nós não temos, nós negros nós não temos. Eu acho que a gente tem que ter mais, eleger mais deputados estaduais, ter política de fato, poder combater, porque senão a gente não consegue. É questão vereadores, de vereador negro, deputados estaduais, deputado prefeito, federal, a gente senador. tem que estar, nós temos que estar lá no poder para transformar. É essa que é a ação que a gente tem que ter. Olha, no maior país capitalista do mundo, tá certo? Que é os Estados Unidos, as políticas afirmativas permitiram, criaram a possibilidade histórica de eleger um presidente negro. Pela primeira vez, tá certo? E é isso, porque assim, a gente discute muito a transversalidade. E aí, no momento, para o movimento negro foi importante, mas ela depois já não basta, porque transversal você passa, põe uma vírgula, coloca negro e negra. Mas as ações, de fato, tem que ser feitas, e através da gente discutir mesmo, de eleger nossos pares lá dentro. A gente tem o Vicentinho, que é o deputado federal aqui de São Bernardo, que é atuante, que discute a questão, mas é sozinho. Precisamos de mais gente, mais para discutir de fato. Se a gente estiver no poder, não transforma. Saídas, Calazans. Bom, eu sou um adepto e acredito nisso, que a saída para um Brasil justo e igual para todos começa ali no Congresso. Eu gosto da política. Infelizmente, a mídia nos estimula a não gostar, colocando que os exemplos ruins da política. Isso, para nós, é desaconselhável. Porque se a sociedade não se organizar, ter os seus representantes lá e exigir que essa representação não seja bancada por A mais B, mas que o Estado vá lá de fato e faça a reforma, que o candidato que ali esteja, que ali o nosso representante que ali esteja, seja pago pelo dinheiro público, no qual eu pago todos os meus impostos, você, cada um de nós. E nós queremos representante comprometido com o desenvolvimento do país e também com gestar políticas de inclusão para todos, né? Principalmente fazendo reparação para com aquele grupo que está em condição mais vulnerável. E aí é os negros. Então, uma grande mídia chegar, desestimular um jovem a ir nas urnas e votar no seu representante, discutir no seu bairro o que é melhor para a sua população e incentivar ele na rua sem nenhuma bandeira, e aí você vê nessas grandes manifestações hostilizar as bandeiras políticas, as bandeiras dos movimentos sociais que vêm aí há centenas de anos brigando pelo Brasil melhor. Se nós temos uma escola hoje, apesar de pouca qualidade, mas temos uma escola, né? Temos um Estado minimamente reparador, é graças a essas ações políticas que aí esteve. Então, dizer para um jovem que a política é ruim
Agora, você não acha colocar que... o Brasil na condição muito ruim. Você não acha que... eu acho que a mídia muitas vezes cumpre, sobretudo a grande mídia, cumpre um papel de desinformar e deseducar, na medida em que ela faz um jogo pesado em relação a certos interesses, camuflando, dizendo que ela é imparcial, isenta, etc. Na verdade é tendenciosa. Mas isso vale para todos os setores da sociedade, porque aqui um verdadeiro. jogo, cada um está tentando puxar para o seu lado. E isso também me parece que nas manifestações que começaram em junho, que ficaram com o nome de manifestações de junho, a partir de junho, também ali tinha uma heterogeneidade enorme, né? Porque os movimentos que deflagraram as movimentações de junho, MPL, movimento pelas tarifas de transporte, outras reivindicações e tal, você tinha movimentos sociais, partidos políticos, etc. E dentro dos movimentos e dentro das manifestações, você tinha também setores da direita, setores pedindo a volta do regime militar, quer dizer, você tinha de tudo e as pessoas têm direito de se manifestar. Agora, é preciso também separar, né, o joio do trigo. Quem está ali defendendo direitos, defendendo o avanço da nossa ainda jovem democracia, quem está defendendo uma sociedade pluralista e capaz de construir na diferença, e quem está ali tentando, de algum modo, fazer retroceder, né, fazer reamanhecer ou voltar atrás em termos dos regimes de exceção que a gente já viveu, né? A gente sabe muito claramente que os movimentos de junho e outros movimentos que têm aparecido na mídia, etc., muitas vezes é preciso que a gente tome cuidado com isso. O que você acha, Douglas? Eu acho que, apesar da heterogeneidade e da manipulação da mídia, que foi algo notório durante as manifestações de junho, o que ensina para a gente historicamente a importância da mídia e quando ela quer agir, ela faz, mesmo que na cara larga, né, sem esconder. Esses acontecimentos deixaram explícito para nós um descontentamento da sociedade como um todo com o modelo de representação. Sim. Então isso não tem dúvida. Quer dizer, de certa maneira nós vemos uma grande crise, porque a igreja, de certa maneira, hoje já não tem mais a mesma importância na formação da família e o mesmo peso político na sociedade que já teve em outro momento. A escola, que é outro espaço de formação fundamental da sociedade, também está super sucateada. Eu sou professor de escola pública, eu posso dizer para vocês, olha, costumo dizer, quer saber como é que vai ser um país, como é que está o país, como é que será um país, olhe para a sua escola. E quando a gente olha para a escola e pensa o nosso país, cara, nós estamos perdidos. A escola pública devia ser um lugar em que a pessoa sai melhor dali. E não é por culpa de professor, é por culpa de uma política e de uma estrutura que está sendo ali implementada. Está muito ruim. A família, nós sofremos transformações, não é mais aquela família tradicional, todo mundo em casa, almoçando junto. Então a gente perdeu esse espaço de sociabilidade e de educação coletiva. Os partidos e sindicatos também sofrem com essa crise de reconhecimento e de representatividade. Então, quer dizer, as manifestações demonstraram isso. Então a gente precisa responder a isso. Como é que a gente responde a isso? A ideia da reforma política é interessante? É muito interessante. Reforma política, não reforma eleitoral apenas. Né? Um questionamento de fato e profundo no modelo que a gente está colocado. O Calazans provocou, financiamento público de campanha. É uma saída, é uma das alternativas. Mas ainda assim é pouco. A gente precisa reordenar a nossa ideia no sentido de dialogar com essa massa de população que não é burra. Ao contrário, é inteligente, elas entendem, a população entende. E é por isso que foi para as ruas. Agora, a mudança está onde? Saídas para isso. Nós não temos mídia, nós temos que conversar com as pessoas, temos que provocar pensamento, posicionamento crítico. Aonde que se faz isso, cara? Escola, educação popular. Por isso a gente investe em cursinho popular, é uma alternativa. Por isso o Calazans faz curso de formação no sindicato, a Rosana a mesma coisa lá. Nós temos que investir nisso e colocar nossos instrumentos, nossos recursos para voltar para o barro, porque não tem outra saída. Nós temos que disputar consciências. E nós vemos uma super crise de consciência, apesar dos avanços sociais, da capacidade de consumo, isso veio junto com um pensamento, uma mentalidade muito conservadora. E aí você tem outro debate que eu acho que atravessa isso, que é o crescimento de determinados grupos religiosos que também alimentam o conservadorismo na população. Isso tudo é muito ruim para a gente no final das contas. Né? Então a gente não pode resumir isso só à luta institucional e partidária. Não, nós temos que discutir a sociedade para o que a gente quer para o futuro. O racismo está nisso de cabo a rabo, porque se tem alguma coisa que norteia a relação social no Brasil, é o racismo, a ideia da democracia racial, quer dizer, não é racismo explícito, né? Mas no final quem passa é o branco, no final quem vai é o branco, no final quem é empregado é o branco. Então tudo no final, o privilégio é para o branco
e a falta de privilégio são para os negros. Então, apesar de não ser racismo, o resultado final é um resultado de separação, de exclusão de uma população e privilégio para outra. Então, como é que trata isso? É muito complicado. Então, encaminhando para os nossos minutos finais, eu queria fazer aqui uma citação que está dentro de um discurso histórico do líder negro norte-americano, Martin Luther King. Diz o seguinte, abre aspas para ele dizia: eu tenho um sonho de que um dia viverão numa nação onde eles serão julgados não pela cor de sua pele, mas pela essência do seu caráter. Fecha aspas. E eu queria que a gente encaminhasse para o final comentários de vocês três, perguntando o seguinte: esse sonho do Martin Luther King é possível no Brasil, Rosana? Eu acho que é possível. Acho que a gente quando a gente está aqui numa TV aberta, uma TV discutindo a questão racial, e estamos passando na internet, estamos passando na TV, isso já é um avanço. Porque assim, quando a gente reconhece que o 20 de novembro, mês de novembro, é o mês da consciência negra, a gente consegue falar para outras pessoas não negras que existe o racismo de uma forma muito e falar de propostas que vão combater a discriminação racial, é possível. Então a gente está ali batendo e não deixando acontecer. Acho que isso é um sonho que a gente, quando o Douglas, que é um rapaz já mais jovem, está ali transformando dentro da escola. Eu sou inspetora de alunos, sou funcionário do Estado, funcionário do Estado, sei que é o sucateamento do ensino do Estado, que ele forma os alunos para não pensar, para não questionar, né? A gente tem alunos que pensam em ter tênis, ter roupa, e a gente, quanto militante, transforma esse processo. Então, esse sonho vai acontecer sim, a gente não pode deixar morrer, e nós vamos transformar esse processo para nós, para os nossos filhos, isso vai acontecer de fato, sim. Calazans, o sonho do Martin Luther King é possível no Brasil? É possível. Se nós continuarmos indo às urnas, votando em pessoas comprometidas com esse Brasil que começa a ser pujante. Você vê mais de 40 milhões de pessoas no Brasil saindo da pobreza, isso é um avanço, e a sua maioria é negra. Isso, para mim, é muito significante. O jovem negro tendo acesso à escola, por mais que ela esteja ainda carente de qualidade, de muitas outras coisas, mas são pequenos avanços que vai chegar com certeza nesse Brasil que nós queremos, nesse mundo que nós queremos igualitário, justo, fraterno, e aonde as pessoas não se julguem pela cor da sua pele. Douglas, rapidamente. O sonho, só estamos aqui porque sonhamos e lutamos, né? São 500 anos de tentativa do extermínio da nossa população. Então, não só a população negra sonhou, como lutou, resistiu e está aqui. Eu quero reconhecer aqui e dizer que é verdade. Os avanços são importantes em estar conquistando passo a passo, e essas conquistas, pequenas que sejam, são fruto de uma vontade muito maior do que o resultado. Então, é nossa tarefa querer muito mais do que tem para conseguir avançar, mesmo que seja mais um pouquinho. Chegando ao final do programa, eu vou dar o resultado parcial da nossa enquete que está no facebook.com/RedeTVT. Primeira pergunta: as políticas públicas voltadas aos negros avançaram no país? Sim, 55,56%. E não, 44,44%. A segunda pergunta: as oportunidades para a população negra são as mesmas dadas aos brancos? Sim, 22,22%. Não, 77,78%. 3. Você acha que o sistema de cotas é uma ferramenta de inclusão social? Sim, 66,67% e não 33,33%. Esses resultados mostram que a gente está avançando em termos de consciência social sobre o tema da igualdade racial. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais. facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.